Quando você percebeu que a farda escondia um monstro, ele simplesmente rasgou ao meio o ursinho de pelúcia da minha filha, que já se foi, cuspiu no brinquedo e me disse: sua menina está melhor morta do que tendo um criminoso como pai. Quando supliquei para ele parar de destruir os girassóis que eu levava para ela, esmagando cada flor no asfalto, ele torceu meu ombro até estalar e falou: vocês só aprendem sentindo dor. Não reagi, fiquei calado. Isso tudo aconteceu há 3 meses. Hoje cedo, vi esse mesmo policial sendo tirado à força da viatura, aos prantos, enquanto uma equipe de TV gravava tudo. Um outro policial veio até mim, com aquela postura de quem já tá de prontidão, porque eu carregava um objeto estranho e pontudo, que era só o ursinho antigo da minha filha, meio destruído, com uma mola aparecendo. Quando entreguei pra ele ver, ele também cuspiu no brinquedo, jogou no chão e, enquanto me algemava, deslocou meu ombro dizendo que minha filha estava melhor sem um pai como eu. Faz 2 anos que perdi minha filha. Comecei a trabalhar num hospital infantil justamente para tentar impedir que outras crianças tivessem um fim parecido. Nesse dia, eu estava indo pro túmulo dela depois do plantão, bem no aniversário de 2 anos que ela se foi, levando o senhor Hop, que era o bichinho favorito dela, quando uma viatura parou com tudo do meu lado. O policial, que eu já tinha visto por aí, e só conhecia de ouvir falar em mal, já saltou do carro me olhando de cima a baixo, mão na arma. No chão agora! Você tá preso! Gritou. Levantei as mãos devagar, ainda segurando os girassóis e o coelhinho. Me apresentei, disse onde morava, expliquei pra onde ia e perguntei do que era acusado. Nem terminei de falar e ele já gritou: para de resistir! Eu nem tinha me mexido. Você bate com a descrição de um suspeito de assalto à mão armada. O que tá fazendo por aqui? Ele nem ligou quando falei que morava ali mesmo. Esse coelho pode estar escondendo uma arma, falou, já me revistando de forma violenta. Vocês sempre têm um caô. E aí, tudo saiu do controle. Ele me jogou contra a parede de concreto, meu lábio abriu na hora. Arrancou o senhor Hop da minha mão, ficou revirando o coelho de qualquer jeito. Aham, achei! Gritou, mostrando a mola do brinquedo. Do jeito que vocês são, deve ter uma arma aí dentro. E sem pensar 2 vezes, rasgou o coelho ao meio com as 2 mãos. Vi o enchimento dela se espalhando no chão e senti meu coração desabar. Ele ficou procurando uma arma ali, mas é claro que não achou nada. Só que isso pareceu irritá-lo ainda mais. Me olhou com desprezo, murmurou algo sobre golpistas, até que percebeu minha tatuagem no antebraço. Era uma homenagem para minha filha. Nome completo, datas, anjinhos e corações. Pff, debochou. Tá morta mesmo. Achei que você era daqueles que mente. Fiquei em silêncio. De qualquer jeito, melhor morta do que tendo um pai bandido. Me segurei para não perder a cabeça. Mas aí ele achou minha carteira, enfiou a mão, embolsou os $150 que eu tinha e, ao ver a foto da minha esposa, deu um meio sorriso. Olha só, sua filha era mestiça. Inacreditável. Quem sabe eu passo lá para consolar sua mulher enquanto você tá preso. Vai ver, ela aprende a casar com alguém da própria raça. E pisou nos girassóis que eu levava enquanto me torcia os braços nas costas. Senti o ombro sair do lugar, a dor atravessando tudo. Por favor, é tudo que eu tinha dela. Quase chorei ao ver ele esmagando os restos do Sr. Hop, mas o policial não parou. Pegou o rádio. Unidade 17. Reforço imediato. Suspeito negro, extremamente agressivo. Tentou me atacar. Foi então que a porta do passageiro da viatura abriu de repente e outro policial desceu. Era mais velho, enorme. Devia ter uns 2 metros de altura. Forte, cheio de cicatriz no rosto, daqueles que já passaram por muita coisa. Achei que era meu fim até ele berrar: Drulleworth, afasta agora! A voz dele era tão potente que até os cachorros começaram a latir. Larga esse homem agora! Isso é ordem direta! Ele puxou o braço do policial e me soltou. Segurei o ombro, sem acreditar que alguém estava me ajudando. O rosto de Drulleworth, antes todo cheio de si, virou confusão pura. Sargento, o senhor não entende. Esse cara era... Acabou de agredir um pai enlutado no aniversário da morte da filha dele. O outro interrompeu. Ouvi você ameaçando a esposa dele. Vi destruindo o que ele trouxe para homenagear a menina. Drulleworth tentou passar pelo chefe para vir para cima de mim. Vai defender ele? E o nosso código? Williams nem deixou. Agarrou o pulso dele no meio do empurrão. Acabou de atacar um superior. Mãos para trás. Drulleworth até tentou resistir. Meu pai é dono do departamento. Ele vai te fazer pagar. Mas Williams nem se abalou. Enfiou ele de volta na viatura à força, deu 2 socos, parecia pura raiva. Depois voltou para mim, se abaixou e recolheu cada pedaço do coelhinho. Me perdoa, senhor. Isso não tem desculpa. Você vai ser indenizado e o Drulleworth vai responder por isso. Vi a voz dele até falhar quando disse: eu também perdi uma filha. Ver uma cena dessas me faz ter vergonha de ser policial. Ele me olhou nos olhos. Estava falando a verdade. O pai dele é dono do nosso departamento. Agora me meti numa baita encrenca. Se eu precisar de você, posso contar? Concordei na hora, sem pensar 2 vezes, mas nem imaginava onde estava me metendo. No dia seguinte, acordei com o ombro doendo e a cabeça cheia. O Williams tinha me dado o número dele antes de me levar para casa. Fiquei olhando aquele papel amassado. Minha esposa já tinha ido pro plantão e deixou um bilhete para eu colocar gelo no ombro. Só conseguia pensar no que exatamente o Williams queria quando disse que podia precisar da minha ajuda. Decidi ligar. Ele atendeu rápido, pediu pra gente se encontrar numa lanchonete fora da cidade, longe da delegacia.
Quando cheguei, ele já estava lá, encolhido sobre o café num canto. Mal cabia no banco, as cicatrizes pareciam ainda mais marcadas naquela luz fria. Ele empurrou uma pasta na minha direção. Dentro, fotos e relatórios. Sempre o mesmo nome, Drewleworth. Fui folheando e sentindo o estômago embrulhar. Tinha pelo menos 7 casos, só nos últimos 3 anos. Vítimas negras, latinas, até alguns brancos que na cabeça dele pareciam não pertencer ao lugar. Todos parados sem motivo nenhum. Todos eram tratados com brutalidade e toda reclamação misteriosamente sumia. Williams me explicou que o pai de Drewleworth não era só um figurão no departamento. Ele praticamente mandava em tudo ali. Qualquer policial que ousasse falar alguma coisa acabava pegando os piores plantões, perdia a promoção e, de repente, virava alvo de sindicância por bobagem nenhuma. O próprio Williams já tinha recebido 3 ligações só naquela manhã, mandando ele largar o caso. Perguntei o que ele queria de mim. Ele se inclinou para frente e disse que com meu depoimento, a documentação médica das minhas lesões e o relato dele como testemunha, talvez a gente finalmente tivesse material suficiente para encaminhar o caso para a corregedoria. Mas isso significava bater de frente com todo o clã Drewleworth. Ele me alertou. Iam vasculhar minha vida, tentar acabar com minha reputação, talvez até ameaçassem meu emprego no hospital. Lembrei do ursinho de pelúcia destruído da minha filha, jogado em pedaços dentro de um saco plástico no balcão da cozinha. Pensei no túmulo dela, que nem consegui visitar ontem, e nos outros pais que podiam passar na mesma rua e cruzar com o policial Drewleworth. Falei pro Williams que podia contar comigo. A gente passou a próxima hora revisando tudo. Descobri que o Williams vinha juntando provas do comportamento do Drewleworth às escondidas há meses, guardando cópias dos relatórios em casa, porque sabia que os originais iam sumir da delegacia. Ele me mostrou imagens da bodycam de outros casos que, misteriosamente, tinham sido corrompidas nos arquivos oficiais, mas que ele conseguiu salvar. Quando estávamos saindo, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, com uma foto da minha esposa entrando no hospital onde trabalha. A mensagem dizia: "Mulher bonita, seria uma pena se alguma coisa acontecesse no caminho até o carro hoje à noite." Senti um gelo na espinha. Williams percebeu que minha expressão mudou e pegou o celular. Quando leu, fechou a cara. Na mesma hora, ligou para minha esposa, pediu que ela ficasse dentro do hospital e garantiu que ele mesmo ia acompanhá-la até o carro. Depois virou para mim com um olhar que não vou esquecer nunca. Uma mistura de ódio e determinação. Ele me levou até o hospital para buscar minha esposa. No caminho, me contou da própria filha, que morreu atropelada por um motorista bêbado 5 anos atrás. O cara era filho de empresário grande, contratou advogado caro e saiu só com serviço comunitário. Williams falou: "Foi aí que percebi que o sistema estava podre, mas ainda assim ficou na polícia porque acreditava que podia fazer diferença de dentro. No hospital, minha esposa estava me esperando na recepção, assustada e sem entender nada. Mostrei a mensagem e vi o rosto dela empalidecer. Williams garantiu que uma viatura de gente de confiança dele ia passar em frente à nossa casa todo santo hora. Mas a verdade é que a gente sabia que talvez não fosse suficiente. Aquela noite não consegui pregar o olho. Qualquer barulho de carro, qualquer cachorro latindo, eu já corria para a janela. Minha esposa segurava firme no meu braço bom, tentando parecer calma por nós dois. Lá pelas 3 da manhã, ouvi passos na varanda. Peguei o taco de beisebol que fica do lado da cama e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico e vi o policial Drewleworth sem farda, rabiscando alguma coisa na minha porta. Abri de uma vez e encarei ele. Ele sorriu com aquele mesmo sorriso nojento de ontem e disse que eu devia ter ficado quieto, que o pai dele mandava na cidade e eu não era ninguém. Falou que o Williams já estava sendo transferido para o pior distrito do estado, que a segurança da minha esposa dependia de eu esquecer tudo. Eu tremia de raiva com vontade de usar o taco. Por que o pai do Drewleworth tem esse poder todo sobre a polícia? Esse policial age como se ninguém pudesse tocá-lo, destrói coisas de homenagem e pega dinheiro na frente dos outros. Williams, guardando provas em segredo há meses, só mostra até onde isso vai. Mas eu sabia que era isso que ele queria. Em vez de partir para a agressão, peguei o celular e comecei a gravar. Ele tentou arrancar o aparelho da minha mão, mas recuei. Ele me ameaçou de novo, dessa vez ainda mais na cara dura, dizendo que acidente acontece toda hora, especialmente com quem não sabe o seu lugar. A luz da varanda do vizinho acendeu e Drewleworth saiu rapidinho pro carro. Mas consegui gravar tudo, inclusive a placa dele e o insulto racial que ele rabiscou na minha porta. Mandei o vídeo pro Williams na hora e fiz cópias de segurança. No dia seguinte, Williams apareceu com 2 policiais de confiança. Tiraram foto da pichação e anotaram meu depoimento. Williams parecia acabado. Dava pra ver que a pressão já estava batendo forte. Contou que 3 colegas que tinham prometido apoiar voltaram atrás depois de visitas do Drewleworth pai durante a noite. Decidimos protocolar a denúncia na corregedoria naquela mesma tarde. Williams conseguiu reunir 12 outras vítimas dispostas a depor, embora a maioria estivesse morrendo de medo. Quando chegamos na sala da corregedoria, vi o Drewleworth pai no estacionamento, parado, olhando pra gente com aquele olhar frio. Não falou nada. Só ficou lá, parecendo um urubu de plantão. A entrevista foi exaustiva. Eles questionaram cada detalhe, tentando achar contradição. Perguntaram o que eu estava fazendo sozinho de noite, por que estava com o ursinho se eu tinha bebido. Insinuaram que eu talvez tivesse provocado o policial Drewleworth. Williams já tinha me alertado que iam tentar jogar a culpa pra cima de mim. Mesmo assim, parecia que eu estava sendo vítima de novo. Depois de 3 horas, a gente finalmente saiu.
A detetive da corregedoria, uma mulher séria chamada Chen, disse que ia analisar tudo e depois entrava em contato. Williams me acompanhou até a saída, e nós dois sabíamos que aquilo era só o começo. No estacionamento, Drullyworth pai continuava lá, agora falando ao telefone e encarando a gente. Naquela noite, o Williams me ligou com notícia ruim. Tinha sido suspenso enquanto apuravam uma suposta conduta imprópria de policial. Diziam que ele tinha agredido o Drullyworth durante a prisão. Não acreditei. Williams falou que já esperava por isso, que era o primeiro passo deles para tentar destruir ele. Pediu para eu tomar cuidado porque provavelmente ia piorar antes de melhorar. E ele estava certo. No dia seguinte, no trabalho, meu chefe me chamou. Receberam uma denúncia anônima dizendo que eu roubava remédio da ala infantil. Tudo mentira, mas tive que encarar uma investigação completa. Vasculharam meu armário, meu carro, e fui afastado enquanto apuravam. Minha esposa começou a receber ligações anônimas e silenciosas no trabalho. Nossos pneus foram cortados no estacionamento do supermercado. Flores murchas começaram a aparecer na nossa porta, sempre com bilhetes dizendo: "Para sua filha." Cada situação era sutil o suficiente para a gente não conseguir provar que vinha do Drullyworth, mas a gente sabia no fundo de onde vinha aquilo. Mesmo suspenso, Williams não desistiu. Procurou uma advogada de direitos civis, que topou pegar nosso caso de graça. Ela analisou tudo e garantiu que tínhamos provas fortes, mas deixou claro que os Drullyworths tinham dinheiro de sobra e conexões ainda mais pesadas. Ela já tinha visto casos assim, em que o sistema inteiro se fecha para proteger um dos seus. Uma semana depois de fazermos a denúncia, recebi a ligação de uma das outras vítimas que ia testemunhar. Ele disse que estava fora. O chefe tinha começado a pegar no pé dele do nada e ele não podia arriscar perder o emprego. Nos dias seguintes, mais 2 vítimas ligaram contando histórias parecidas. Ficou claro que os Drullyworths estavam desmontando nosso caso, um por um, mas ao mesmo tempo, começaram a chegar apoios inesperados. Um policial novo, Martinez, procurou Williams e contou que viu Drullyworth plantar provas numa abordagem de trânsito, mas tinha medo de denunciar. Uma atendente, Janet, disse que tinha gravações do Drullyworth usando insultos racistas pelo rádio, gravações que tinham sido mandadas destruir. Aos poucos, o muro de silêncio dentro da corporação começou a rachar. O ponto de virada veio quando Williams achou algo nos arquivos antigos da delegacia. 3 anos atrás, Drullyworth se envolveu num caso em que um jovem negro morreu sob custódia. O relatório oficial dizia que foi overdose, mas Williams encontrou o laudo original do legista, sugerindo outra causa. Esse laudo tinha sido sumido e trocado por uma versão que sustentava a história oficial. A gente sabia que era uma bomba, mas também que isso nos colocava em risco ainda maior. Williams conseguiu um lugar para mim, e para minha esposa ficarmos uns dias na casa da irmã dele, fora da cidade, enquanto ele e a advogada cuidavam de passar tudo para quem deveria. Enquanto arrumávamos as malas, peguei o saquinho plástico com os restos do Sr. Hoppe e prometi para minha filha que não ia desistir. Na véspera de irmos embora, resolvi visitar o túmulo dela uma última vez. Precisava explicar tudo, contar por que tinha sumido. Quando me ajoelhei na frente da lápide, ouvi passos atrás de mim. Virei e lá estava Drullyworth, fardado, com a mão na arma. Meu coração disparou enquanto ele vinha se aproximando devagar, saboreando a situação. Ele foi me cercando feito predador, as botas esmagando a brita do cemitério. Fiquei ajoelhado, pensando no que fazer. Não tinha ninguém por perto, nenhum socorro. Só eu e ele. Ele parou logo atrás de mim e ouvi claramente o cacetete soltando do cinto. Meu ombro já doía do nosso último encontro. Qualquer movimento errado podia ser ruim. Apoiei a mão na lápide da minha filha, tentando achar força na memória dela. O cacetete veio no ar. Rolei pro lado bem na hora em que ele bateu na pedra onde estava a minha cabeça. O impacto lascou o granito, como se profanasse o túmulo dela. A raiva tomou conta de mim, mas mal tive tempo de me levantar antes de Drullyworth vir de novo. Me abaixei, fugi do golpe, mantive as lápides entre a gente. Ele não parava, derrubava vasos e enfeites pelo caminho, destruindo tudo. Cada memorial quebrado doía, como se fosse mais uma família tendo sua dor pisoteada. O celular gravava tudo no meu bolso, cada segundo. Drullyworth parecia nem ligar. Ele só queria me machucar e pouco se importava com as consequências. O rosto dele mostrava o mesmo prazer doentio que vi outras vezes. Fingiu ir para um lado, depois veio pelo outro e me pegou de surpresa. O ombro dele acertou em cheio o meu machucado, e a dor foi insuportável. Cambaleei para trás, tropecei numa lápide baixa e caí de costas. Drullyworth ficou sobre mim, erguendo o cacetete. Peguei um punhado de brita e joguei na cara dele. Ganhei segundos para rolar e fugir. O golpe dele errou. O cacetete afundou na terra fofa. Enquanto ele puxava de volta, me levantei e corri para a saída do cemitério. Mas ele era mais rápido e bloqueou meu caminho. Ficamos ali, nos encarando, ofegantes, rodeando os túmulos. Ele avançou de novo, mas dessa vez eu estava mais esperto. Desviei pro lado, usei o impulso dele, e ele bateu com tudo numa estátua grande, soltando um grunhido de dor, mas logo se levantou ainda mais irritado. A perseguição continuou pelos corredores do cemitério. Joguei uma lixeira no caminho dele, espalhei flores e lembranças pelo chão. Ele veio chutando tudo, implacável. Meu ombro latejava com cada movimento, me fazendo ficar mais lento. Finalmente cheguei ao portão, mas Drullyworth já tinha parado a viatura bloqueando a saída. Eu estava encurralado. Ele veio devagar, confiante da vitória. Foi aí que os faróis iluminaram a entrada.
A caminhonete do Williams entrou acelerando, quase encostando na viatura do Doolsworth. Williams saltou do carro já com o celular gravando. Na hora, Doolsworth perdeu toda a pose. Guardou o cacetete às pressas, tentando fingir normalidade, mas todo mundo sabia o que estava prestes a acontecer. Williams ficou entre a gente, usando a própria presença como escudo. Ficamos ali, os três parados, num silêncio pesado. Depois de alguns segundos, Doolsworth recuou para a viatura, olhou para nós com ódio contido e saiu cantando pneu, deixando o cemitério mergulhado num silêncio estranho. Williams me ajudou a voltar até o túmulo da minha filha para pegar minhas coisas. Ver o pedaço quebrado na lápide feito por ele apertou meu peito com uma dor nova. Registramos tudo, acrescentando mais uma prova ao nosso caso. Já na caminhonete, Williams explicou que vinha rastreando a viatura do Doolsworth por um canal alternativo e quando viu que ele estava indo para o cemitério, soube que eu podia estar em perigo. Mesmo suspenso, ele foi assim mesmo. Fomos para a casa da irmã do Williams, onde minha esposa já esperava. Era uma casinha nos arredores da cidade, bem longe do território do Doolsworth. Catherine, a irmã dele, era enfermeira, firme e direta como o irmão. Bastou bater o olho no meu ombro para ela insistir em examinar. Enquanto ela cuidava de mim, Williams espalhou todas as provas na mesa da cozinha. Fotos, vídeos, depoimentos e agora as imagens do cemitério. Ficava cada vez mais claro o quanto o assédio e o abuso estavam aumentando. Minha esposa apertou minha mão enquanto Catherine colocava meu ombro no lugar. Doeu pra valer, mas era necessário. Ela improvisou uma tipóia pra mim e explicou como eu deveria me cuidar. O tempo todo, era nítida a preocupação no olhar da minha esposa. De repente, o telefone do Williams tocou. Era o Martinez, aquele policial novato que tinha se oferecido para ajudar. A voz dele estava trêmula enquanto Williams colocou no viva voz. Martinez tinha acabado de levar uma série de advertências por coisas que ele nem chegou perto de fazer. O sargento deixou escancarado. As advertências simplesmente sumiriam se ele largasse o caso Doolsworth de uma vez. Depois da ligação, caiu um silêncio pesado na sala. Estava claro, os Doolsworths estavam cortando nossos aliados, um por um. Williams, tomado pela raiva, deu um soco na mesa e espalhou os papéis que estavam ali. Martinez levando essas advertências de mentira que, de repente, desaparecem se ele se comportar. Isso é corrupção com direito a recibo de presente. Guarda o recibo, assim fica fácil devolver a consciência depois. A frustração dele era evidente, mas logo ele respirou fundo e se recompôs. Passamos aquela noite bolando nosso próximo passo. O advogado de direitos civis que estava nos orientando sugeriu que a gente precisava de provas mais sólidas do esquema de acobertamento, não só das falcatruas individuais do Doolsworth. Foi aí que Williams teve uma ideia. Tentar mexer nos arquivos antigos do departamento, embora fosse arriscado. No dia seguinte, quando acordei, Williams já tinha saído. Catherine contou que ele saiu antes do sol nascer para se encontrar com alguém. Minha esposa estava na cozinha, com olheiras profundas de tanto cansaço. O estresse já estava batendo forte em todos nós. Perto do meio-dia, Williams voltou trazendo a Janet, a telefonista que comentou que tinha gravações importantes. Ela entrou nervosa, olhando para trás o tempo inteiro e trouxe um pendrive cheio de áudios de 2 anos. Sentamos para ouvir tudo. Gravação atrás de gravação das comunicações de rádio do Doolsworth. Insultos racistas, ameaças a suspeitos, piadas sobre forjar provas. Em uma delas, dava para ouvir Doolsworth Sr. rindo ao fundo dos comentários do filho. Janet explicou que tinha começado a gravar tudo escondido depois de ver com os próprios olhos quem era o Doolsworth. Ela tentou denunciar pelo caminho certo uma vez, mas o supervisor ameaçou demitir ela. Desde então, seguiu gravando, esperando o momento certo, e esse momento parecia ter chegado. Janet disse que toparia testemunhar, desde que garantíssemos o emprego dela. Williams prometeu fazer o possível, mesmo sabendo que, suspenso, sua influência era pouca. Assim que Janet foi embora, uma van de reportagem surgiu do nada na porta. Alguém tinha entregado nossa localização. Williams não pensou 2 vezes e colocou todo mundo pra dentro, enquanto Catherine ficou segurando os repórteres. Não dava pra chamar a atenção da imprensa ainda, não enquanto os Doolsworths controlavam toda a narrativa. Pela janela, vi Catherine recusar os repórteres com educação, mas eles foram embora só por enquanto. Sabíamos que iam voltar. Os Doolsworths estavam tentando nos pintar como ativistas contra a polícia, gente arruaceira só querendo aparecer. Mais tarde, a detetive Chen da corregedoria ligou pro Williams. Queria conversar, mas não na delegacia. Sugeriu um parque do outro lado da cidade. Williams ficou desconfiado, mas topou. Eu e minha esposa ficamos esperando em casa, ansiosos, enquanto ele ia ao encontro. Catherine tentou distrair a gente com conversa à toa, mas ninguém conseguia pensar em outra coisa. Cada carro que passava deixava a gente mais tenso. Williams voltou 2 horas depois, trazendo notícias meio amargas. Chen achava que nosso caso tinha fundamento, mas estava sendo pressionada por superiores para encerrar tudo logo. Avisou Williams que Doolsworth Sr. estava planejando algo pesado para acabar de vez com a nossa reputação. Ou seja, não dava mais para perder tempo. Williams sugeriu que reuníssemos tudo num dossiê completo para entregar para Chen, algo tão forte que fosse impossível de ignorar. Passamos o resto do dia organizando as provas, montando cronogramas, preparando depoimentos. Já era noite quando meu telefone tocou. Era meu supervisor do hospital. A investigação sobre o suposto desvio de medicamentos tinha ido além,
e agora fuçavam todo o meu histórico profissional, entrevistavam colegas, revisavam cada atendimento. O recado era óbvio. Mesmo se eu fosse inocentado, minha imagem já estaria manchada. Os Dulesworths queriam destruir minha credibilidade antes mesmo de eu depor. Minha esposa apertou minha mão quando desliguei. Nós dois entendendo o peso do que aquilo representava para o nosso futuro. Williams fez mais ligações, tentando contato com policiais que ainda pudessem ajudar. A maioria nem atendeu. Os poucos que atenderam falaram baixinho, claramente com medo de serem ouvidos. O pacto de silêncio era forte, mas já começava a mostrar algumas rachaduras. Um deles, Jonathan, aceitou encontrar Williams em segredo. Ele tinha informações sobre o laudo do legista, que foi manipulado 3 anos atrás. Na época, era novato e foi obrigado a destruir o original, mas resolveu guardar uma cópia, escondida esse tempo todo. Marcaram de se encontrar no dia seguinte de manhã, num galpão abandonado. Parecia coisa de filme, mas Jonathan estava paranoico demais para topar um lugar público. Williams iria sozinho, enquanto a gente ficaria seguro na casa de Catherine. Ninguém dormiu direito naquela noite. Eu ficava observando minha esposa, vendo como ela se remexia inquieta no sono. O saco plástico com os restos do Sr. Hoppe continuava ao lado da cama, lembrando o motivo de toda aquela luta. De manhã, o tempo pareceu voar. Williams saiu para o encontro com Jonathan enquanto tentávamos seguir a rotina. Catherine foi trabalhar no hospital e ficamos sozinhos em casa, cercados de silêncio. Silêncio que mais sufocava do que acalmava. 1 hora se passou, depois 2, e nada do Williams voltar. Minha esposa andava de um lado para o outro e eu tentava ligar para ele sem sucesso. O medo foi aumentando conforme as possibilidades ruins vinham à cabeça. Até que, finalmente, a caminhonete do Williams apareceu. Mas tinha alguma coisa errada. Ele andava devagar, segurando as costelas. Assim que entrou, desabou no sofá, respirando com dificuldade. Jonathan tinha armado uma emboscada. 3 policiais, todos leais ao Dulesworth Sr., estavam esperando. Espancaram Williams de forma profissional, sem deixar marcas visíveis. O recado estava dado. Era para largar o caso. Senão coisa pior viria. Levaram o celular dele, as cópias das provas, tudo que ele tinha levado. Minha esposa pegou gelo enquanto eu ajudava Williams a se ajeitar melhor. Dava pra ver no rosto dele a dor misturada com raiva, mas mesmo daquele jeito, ele não pensava em desistir. Por sorte, tinha deixado cópias de tudo escondidas em outro lugar. Enquanto minha esposa cuidava dele, o peso do que estávamos enfrentando caiu ainda mais forte sobre mim. Os Dulesworths tinham o departamento nas mãos e pareciam sempre 2 passos à frente. Mas olhando pro saco do Sr. Hoppe, eu sabia que não podíamos recuar. Williams insistiu para continuar, mesmo machucado. Usou o telefone fixo da Catherine para buscar contatos fora da delegacia local. Se a justiça não viesse dali, talvez viesse de fora. Uma ligação renovou nossas esperanças. Um detetive da polícia estadual, antigo colega de Williams, se interessou pela nossa história. Corrupção policial era a responsabilidade deles, ainda mais quando a corregedoria local estava comprometida. Só que, para agir, precisavam de provas sólidas. Passamos a tarde inteira montando um novo dossiê. Williams se movimentava devagar, sentindo dor a cada respirada, mas não perdeu a determinação. Minha esposa ajudou a organizar os papéis enquanto eu fazia upload das cópias digitais para um armazenamento seguro na nuvem. No fim do dia, Catherine voltou do plantão trazendo notícias preocupantes. Ouvi os médicos comentando sobre minha situação. A direção do hospital estava sendo pressionada a me demitir imediatamente, sem sequer esperar o fim da investigação. O cerco estava fechando. Minha carreira, nossa estabilidade financeira, tudo o que tínhamos construído parecia desmoronar. Minha esposa tentava se manter firme, mas eu via o medo nos olhos dela. Éramos gente comum, pegos em algo muito maior do que a gente. Williams fez outra ligação, desta vez para a advogada de direitos civis, que orientou a registrar uma denúncia formal imediatamente junto à polícia estadual. Cada dia de espera daria mais tempo para os Dulesworth sumirem com provas e ameaçarem testemunhas. Mas denunciar significava expor tudo, tornar nossas acusações públicas. Não dava mais para se esconder na casa da Catherine nem agir em segredo. Seríamos obrigados a nos expor, virando alvo de retaliações que talvez não conseguíssemos enfrentar. Olhei para minha esposa buscando a opinião dela. Ela segurou minha mão e concordou com a cabeça. Já tínhamos ido longe demais para recuar agora. Williams ligou para seu contato na polícia estadual e marcou de fazer a denúncia na manhã seguinte. Naquela noite, tentamos nos preparar para o que estava por vir. Mesmo machucado, Williams quis ficar de vigia. Minha esposa e eu nos deitamos juntos na cama de hóspedes, abraçados, nos perguntando se tínhamos feito a escolha certa. Perto da meia-noite, ouvimos ronco de motores lá fora. Vários carros cercaram a casa. Williams gritou para abaixarmos enquanto espiava pela cortina. Não era polícia, eram civis, capangas do Dulesworth Sr. Ninguém tentou entrar. Ficaram só dentro dos carros com o motor ligado. O recado estava dado. Estávamos sendo vigiados. Cada movimento nosso era monitorado. Williams ligou para o 190, mas a atendente informou que, enquanto eles não fizessem nada de fato, não havia viaturas disponíveis. O resto da noite foi em alerta total.
Os carros só saíram ao amanhecer, mas sabíamos que era questão de tempo até voltarem. Catherine chegou de um plantão duplo e nos encontrou exaustos e tensos. No café da manhã, definimos nosso plano. Williams e eu iríamos até a sede da Polícia Estadual para oficializar a denúncia, enquanto minha esposa ficaria com a Catherine, mais segura ali do que indo conosco. Foi difícil se separar, mas era o melhor a fazer. As 2 horas de viagem foram tensas, Williams de olho nos retrovisores, atento a qualquer perseguição. Apesar da dor nas costelas, ele se recusou a me deixar dirigir, precisava sentir algum controle da situação. A sede da Polícia Estadual era um prédio imponente, todo de vidro e aço. Lá dentro, nos encaminharam para uma sala de reuniões onde o detetive Nathan Cat já nos esperava. Ele era mais novo do que eu imaginava, mas tinha um olhar atento e analítico. Por quase 3 horas contamos tudo: a agressão, o assédio, as encoberturas, as ameaças. O detetive Cat anotava tudo nos mínimos detalhes, às vezes interrompendo para tirar dúvidas. Ele se interessou especialmente pelo laudo do legista adulterado. Quando terminamos, ele se recostou na cadeira e falou que acreditava em nós, mas alertou que a investigação seria demorada. Os Dulesworth tinham sido cuidadosos, escondendo a corrupção atrás de burocracia e procedimentos. Ainda assim, o detetive prometeu investigar fundo. Saímos de lá aliviados, mas também apreensivos. O processo estava em andamento, mas ainda precisávamos sobreviver até a justiça ser feita. Na volta, Williams recebeu uma mensagem da Catherine, avisando que minha esposa estava bem, mas preocupada. Quando nos aproximávamos da cidade, o telefone do Williams tocou. Era o Martinez, claramente desesperado. Acabei de ser preso por acusações falsas. Disseram que encontraram drogas no meu armário, contou ele, sendo que aquele armário já tinha sido revistado dias antes. Williams encostou o carro, as mãos tão tensas no volante que os nós dos dedos ficaram brancos. O fato de Martinez ser preso logo depois de falar conosco me fez pensar em quem está acompanhando cada passo dessas pessoas. O timing era perfeito demais. Eles sabiam exatamente quando agir para causar mais estrago. Os Dulesworth estavam partindo para o ataque, tirando do caminho qualquer um que tentasse nos ajudar. Martinez foi só o primeiro, e nós 2 sabíamos que viriam mais prisões. Decidimos dar uma passada rápida na casa do Williams para pegar as cópias das provas escondidas antes de voltar para a casa da Catherine. Por fora, a casa parecia normal, mas Williams foi com todo cuidado. O instinto policial dele dizia que havia perigo. Lá dentro, tudo estava revirado. Móveis virados, gavetas abertas, papéis espalhados. Mesmo assim, Williams foi direto à cozinha e tirou um painel falso atrás da geladeira. As cópias ainda estavam lá, intactas. Quando estávamos prestes a sair, ouvimos vozes do lado de fora. Pela janela, vimos Dulesworth Sr. acompanhado de 2 policiais. Não estavam fardados. Tentavam se passar por civis, mas a intenção era clara enquanto se aproximavam da porta. Williams e eu saímos pelos fundos enquanto eles entravam pela frente. Conseguimos ouvir os passos deles nos procurando dentro da casa. Corremos até a caminhonete e saímos rápido dali, não sem antes Dulesworth Sr. nos ver pela janela. O caminho de volta para a casa da Catherine foi de tirar o fôlego, cheio de desvios e retornos para despistar. Williams sentia dor, respirava com dificuldade, mas seguiu firme, concentrado em nos levar para um lugar seguro. Quando finalmente chegamos, minha esposa correu ao nosso encontro. O alívio estampado no rosto dela logo virou preocupação ao ver o estado do Williams. Catherine imediatamente assumiu o posto de enfermeira e insistiu em examinar ele direito. Enquanto Catherine cuidava do Williams, minha esposa me contou do que tinha acontecido ali. As intimidações continuavam. Carros estranhos passando devagar, ligações onde só se ouvia a respiração do outro lado. Ela tentava ser forte, mas era visível quanto aquilo pesava para ela. Naquela noite, o detetive Cat ligou com novidades. Já encontrei irregularidades nos registros do departamento. Várias denúncias contra o Dulesworth tinham sido apagadas do sistema, mas a perícia digital conseguiu recuperar alguns fragmentos. Era um avanço, mas lento. Passamos mais uma noite em claro, revezando na vigília. Os carros voltaram, parando logo fora do terreno da Catherine. Era assédio legal, nada que a polícia pudesse registrar. A pressão psicológica era sufocante. De manhã, uma notícia inesperada. O Chen, da corregedoria, tinha sido transferido de uma hora para outra, e no lugar dele, colocaram alguém claramente ligado ao Dulesworth Sr. Nosso contato dentro do sistema sumiu. A investigação local praticamente morreu. Mas o Williams ainda tinha um trunfo guardado. Ele vinha segurando uma prova decisiva, esperando o momento certo. Imagens de segurança de uma loja perto do local onde o garoto morreu 3 anos atrás. Essas imagens desmontavam por completo o relatório oficial da polícia. O dono da loja sempre teve medo de se envolver, mas agora, com a polícia estadual na jogada, resolveu colaborar. O Williams marcou de encontrar com ele naquela tarde e me levou junto para reforçar. Chegando lá, fomos recebidos numa pequena assistência técnica. O dono estava visivelmente nervoso, de olho na porta o tempo todo. Ele nos levou até o fundo, mostrou o vídeo num computador antigo. O que a gente viu me revirou o estômago. As imagens mostravam Dulesworth e outro policial arrastando o garoto, que já estava desmaiado, sem nenhuma reação, ao contrário do que dizia o relatório. Depois, parte da cena fica encoberta, mas a linha do tempo já era suficiente para provar que a versão deles era mentira. O dono da loja fez cópias pra gente, as mãos tremendo, e contou que guardou esse segredo por 3 anos, consumido pela culpa.
Agora, finalmente, estava pronto para testemunhar, sem se importar com as consequências. Prometemos fazer de tudo para manter a identidade dele protegida. Voltando de carro com essa prova, eu e o Williams tivemos a sensação de que, agora sim, tínhamos algo concreto, algo que os Dullsworths não iam conseguir abafar. Mas sabíamos que isso nos colocava ainda mais na mira deles. Quando chegamos na casa da Catherine, demos de cara com viaturas cercando tudo. Meu coração gelou. Achei que o pior tinha acontecido. Mas aí o detetive Cat apareceu de um dos carros. Ele veio pessoalmente porque a gente tinha recebido ameaças. Dentro da casa, minha esposa estava sendo ouvida pelos policiais estaduais, relatando cada episódio de assédio, cada ameaça. A Catherine estava por perto, meio que protegendo ela. Já tinha prestado depoimento também. O detetive Cat viu nossa prova nova e ficou evidente que era o empurrão que faltava para a investigação andar. Ele chamou a equipe de perícia na hora para checar a autenticidade das imagens. O pessoal chegou rapidinho, montou o equipamento na sala da Catherine e começou a analisar o vídeo quadro a quadro. Eu e o Williams acompanhamos enquanto eles ampliavam partes específicas, identificando detalhes que a gente nem tinha notado. Só a diferença nos horários já desmontava todo o relatório oficial. O detetive Cat fez uma série de ligações, articulando com os superiores, e a polícia estadual decidiu abrir uma investigação completa sobre o departamento. Ele avisou que as coisas iam andar rápido agora e que os Dullsworths provavelmente fariam de tudo para se defender. Não demorou para a pressão aumentar. Naquela noite mesmo, minha esposa recebeu um telefonema da supervisora. O conselho do hospital decidiu pela minha demissão imediata, por causa da investigação. Sem chance de me defender, sem direito a recurso, acabou. O Williams, revoltado, deu um soco na mesa. A Catherine abraçou minha esposa, que começou a chorar. Eu fiquei paralisado, vendo toda a minha carreira escorrer pelo ralo, só por ter enfrentado a corrupção, mas nem deu tempo de absorver o golpe. Logo depois, mais carros pararam em frente à casa. Desta vez, era o próprio Dullsworth Sr., acompanhado de 4 policiais. Não estavam uniformizados, mas dava para perceber a intenção. O Williams chamou o detetive Cat na mesma hora, enquanto eu tirava minha esposa de perto das janelas. Eles bateram a porta exigindo que a gente saísse para conversar. A Catherine se recusou. Falou que sem mandado ninguém entrava. Pela janela, dava para ver o Dullsworth Sr. perdendo a cabeça de raiva, gesticulando para os homens se espalharem em volta da casa. O Williams ficou de guarda na porta da frente. Eu fui pro fundo. Minha esposa e a Catherine se esconderam no corredor, longe das janelas. O clima ficou tenso. Parecia que a qualquer momento algo ia acontecer. Até que ouvimos o barulho de vidro quebrando. Um dos policiais tinha arrebentado a janela da garagem. O Williams ligou imediatamente pro 190, denunciando invasão. A atendente ficou hesitante. Dava pra ver que reconheceu o endereço. Mas o Williams insistiu até ela prometer mandar viatura. O Dullsworth Sr. percebeu que tinha passado do ponto e mandou os homens recuarem. Mas um deles já estava com meio corpo dentro da janela. Tudo ficou gravado nas câmeras de segurança da Catherine, prova clara da tentativa de invasão por policiais fora de serviço. Eles voltaram para os carros, mas não saíram dali, ficaram conversando, Dullsworth Sr. ao telefone, provavelmente tentando chamar aliados para atender a ocorrência. Uns 20 minutos depois, chegaram 2 viaturas, mas eram da polícia estadual, não da polícia municipal. O detetive Cat tinha interceptado a chamada e mandado a equipe dele. O Dullsworth Sr. ficou pálido quando viu os policiais estaduais se aproximando. Eles ouviram nosso relato, analisaram as imagens, documentaram a janela quebrada e a tentativa de invasão. O Dullsworth ainda tentou dizer que estavam ali para fazer uma verificação de bem-estar, mas as provas entregavam tudo. Quando a equipe da polícia estadual estava indo embora, levando as cópias, o Dullsworth Sr. veio direto para cima de mim, escoltado de perto pelos policiais. Chegou perto, baixou o tom e ameaçou. Deixou bem claro que aquilo não tinha acabado, que eu tinha jogado minha vida fora à toa, que o filho dele sairia impune enquanto eu perderia tudo. O hálito dele fedia a álcool, as mãos tremiam de raiva. Os policiais estaduais precisaram intervir, separar a gente. Depois que tudo se acalmou, sentamos na cozinha da Catherine, esgotados. Minha esposa apertava minha mão, os dois tentando entender o tamanho do que havíamos perdido. O Williams, mesmo machucado, não arredava o pé. Ele nos lembrou que agora tínhamos a proteção da polícia estadual e provas irrefutáveis. O detetive Cat ficou ligando durante a noite, passando atualizações. A polícia estadual abriu uma investigação formal em cima de todo o departamento. Já tinham achado registros apagados, mais denúncias escondidas. O esquema de corrupção era fundo. No dia seguinte, ainda cedo, uma surpresa. A Janet, que atendia o 190, apareceu na casa da Catherine com uma caixa cheia de gravações extras. Ela tinha sido demitida na noite anterior, mas antes conseguiu copiar anos de comunicações arquivadas. Ela documentou tudo. Passamos horas ouvindo as gravações. Cada uma trazia mais uma peça pro quebra-cabeça. Comentários absurdos do Dullsworth, o pai acobertando, outros policiais participando das armações. Era corrupção organizada, de cima a baixo. Williams trabalhou em conjunto com o detetive Cat para garantir a segurança de todas as provas. Fizemos cópias e as distribuímos em diferentes lugares, enquanto a polícia estadual ficou responsável por levar os originais com toda a segurança para o setor de evidências. Naquela mesma tarde, Martinez foi solto após pagar fiança.
A polícia estadual interveio reconhecendo que sua prisão era uma retaliação. Mesmo abalado, ele foi direto para a casa da Catherine, decidido a testemunhar. Na verdade, ser preso só aumentou ainda mais sua determinação. Pouco depois, mais policiais começaram a procurar Williams, incentivados pela investigação aberta pela polícia estadual. Eles passaram a compartilhar histórias de pressão para se calarem, de abusos presenciados e que nunca tiveram como denunciar. O famoso pacto de silêncio finalmente estava se desfazendo. 3 dias depois do início da investigação, o detetive Cat trouxe uma notícia de peso. Prenderam o policial Dullsworth por várias acusações, incluindo agressão, violação de direitos civis e adulteração de provas. As imagens gravadas no cemitério foram especialmente decisivas. Dullsworth Sr. ainda tentou impedir a prisão do filho, mas a polícia estadual não se intimidou. Tinham a jurisdição e as provas nas mãos. Ver a ficha cair e ele perceber que seu poder tinha limites foi um daqueles momentos inesquecíveis. Essa prisão desencadeou uma reação em cadeia. Mais policiais decidiram colaborar e trazer informações. A polícia estadual ampliou o foco da investigação para toda a chefia do departamento, recolhendo documentos internos e computadores. Williams foi finalmente reintegrado ao cargo pelo Conselho de Supervisão da Polícia Estadual. Sua suspensão foi revertida e seu histórico limpo. Ele ficou visivelmente mais aliviado ao receber a notícia, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Minha esposa e eu conversamos sobre as opções dali em diante. Sem meu emprego no hospital, teríamos que nos reorganizar financeiramente, mas ela nunca deixou de me apoiar e sempre me lembrava do verdadeiro motivo dessa luta, a memória da nossa filha e por todas as outras famílias que poderiam enfrentar o mesmo sofrimento. Uma semana depois, Dullsworth Sr. também acabou preso. A investigação revelou anos de corrupção, acobertamentos e abuso de poder. Ele não só protegia o próprio filho, mas também outros policiais problemáticos, criando uma cultura de impunidade no departamento. O dono da loja, que entregou as imagens decisivas, resolveu se manifestar publicamente. O depoimento dele sobre a morte do jovem 3 anos antes foi fundamental para que o caso fosse reaberto. A verdade, enfim, estava vindo à tona. A detetive Cat nos mantinha informados conforme mais prisões iam acontecendo. Policiais envolvidos em acobertamentos, chefes que destruíram provas, administradores que facilitaram a corrupção. O departamento estava sendo passado a limpo. Williams foi promovido a sargento e ficou responsável por ajudar a reconstruir a integridade do departamento. Ele me convidou para integrar um comitê de fiscalização civil que estava sendo montado. Apesar de tudo que perdemos, surgiu a chance de mudar realmente alguma coisa. A advogada de direitos civis me ajudou a entrar com um processo contra o hospital por demissão injusta e assédio. Com a pressão da opinião pública, o hospital ofereceu um acordo e a chance de voltar ao trabalho. Aceitei a reintegração, mas recusei o dinheiro. Não era uma questão financeira. Minha esposa e eu visitamos juntos o túmulo da nossa filha. A rachadura na lápide foi restaurada por um profissional, pago por um doador anônimo que desconfiávamos era o Williams. Levei girassóis novos e um coelhinho de pelúcia, não para substituir o Sr. Hoppe, mas como uma nova homenagem. Naquele momento, minha esposa apertou minha mão. Sobrevivemos. Lutamos. Os Dullsworth estavam finalmente sendo responsabilizados. O departamento passava por uma reforma e outras vítimas também começavam a encontrar suas vozes. Não era um cenário perfeito, mas era um avanço. Williams apareceu no cemitério trazendo flores e, em silêncio, mostrou que entendia o peso daquele momento. Juntos, honramos a memória da nossa filha ao não nos conformarmos com a injustiça. Os meses seguintes trariam julgamentos, depoimentos e novos desafios. Sabíamos que o sistema não mudaria de uma hora para outra, mas ali, diante do túmulo da minha filha, senti algo que não sentia fazia tempo. Esperança. Inscreva-se para mais vídeos como este. Se ainda não curtiu, deixe seu like no vídeo e a gente se vê no próximo.